A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, pode tomar o vosso assento, por favor. Tome comigo as vossas Bíblias e abram-na no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do livro de Atos. E eu gostaria de ler com a igreja 2 versículos da palavra de Deus, que são os versículos de número 3 e de número 5. Livro de Atos, capítulo 6, versículos de número 3 e de número 5. Nós lemos as seguintes palavras: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 5 diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe. Eu gostaria que a igreja dissesse: e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Até aqui, obrigado, irmãos, amém. Irmãos, nós temos lido 2 versículos da palavra de Deus, e ao lermos tivemos alguns nomes aqui mencionados, e dentre os nomes que nós lemos mencionados, eu pedi para que você, meu irmão, me ajudasse e repetisse dentre estes que foram escolhidos o nome de Felipe, um dos 7 diáconos escolhidos, porque neste culto da vitória eu pedi ao Espírito Santo de Deus que ministrasse ao meu coração algo que pudesse compartilhar com os irmãos. E o Espírito Santo me levou a meditar sobre a vida deste Felipe. Deste Felipe que não é o Felipe discípulo, não é o Felipe apóstolo, mas é o Felipe diácono. Um homem que, mencionado no livro de Atos por algumas passagens, é um servo de Deus, um crente em Jesus Cristo, um homem com muitas características, mas um homem de vitória, um homem que, apesar de ter passado por tantos instantes, por tantos momentos em sua vida, coisas não planejadas, coisas não desejadas, mas por ter sido um servo de Deus, observador da palavra de Deus, recebeu de Deus vitória para a sua vida. Portanto, eu gostaria nestes minutos de meditar com os irmãos sobre a vida deste Felipe, que em primeira menção ele aparece sendo escolhido como um dos 7 diáconos, quando na igreja primitiva, quando a igreja estava crescendo, quando ao pregar o evangelho da salvação em Jerusalém, muitos estavam se agregando à fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz aqui no relato de Lucas que houve a necessidade de se escolher entre os cristãos alguns homens que pudessem servir na igreja, que pudessem servir entre os irmãos, ajudar os apóstolos
que estavam focados no cuidado, na ministração da palavra, no ensino da palavra de Deus, mas havia ali a necessidade de serviço na igreja. E entre os que foram escolhidos, entre os que foram destacados, estava Felipe. E esta escolha não se deu de maneira aleatória. Não houve um critério de que escolha estes 7 que estão aqui, mas em oração, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, indicados à igreja, e com a aprovação dos crentes que ali se reuniam, escolheram os 7, dentre eles Felipe. E aqui, na passagem que nós lemos, e que os irmãos tão atentamente puderam ver comigo, os varões que foram escolhidos estavam entre os irmãos, e eles tinham aqui 3 características, 3 que os destacou, e que aglutinava e cooperava com eles, para que eles fossem escolhidos e colocados sobre este importante negócio. Eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. De boa reputação, porque eram homens que, mesmo em meio à sociedade, não somente dentro da igreja, não somente entre os que conheciam a Cristo, eles tinham testemunho, boa reputação. Quando falamos de boa reputação, entendemos aqui o que se reputa a esta pessoa. Fala-se sobre o seu caráter, o seu comportamento, ou como nós mencionamos sempre no nosso círculo assembleiano, como era o seu testemunho entre os demais. Eu sei que os irmãos que me ouvem esta noite vieram aqui para servir ao Senhor e que desejam vitória da parte de Deus para as suas vidas. E os senhores sabem que o nosso Deus é abençoador e que Ele está pronto a dar vitória para a vida dos seus filhos e dos seus servos. E eu quero dizer aos irmãos que Deus tem vitória para o seu coração esta noite. Mas há algo que nós temos que aprender com a palavra de Deus, algo que temos que fazer da nossa parte, para estarmos dentro do caminho para recebermos vitória da parte de Deus e termos uma vida vitoriosa. Felipe era um homem de boa reputação, era um homem que buscava fazer as coisas direito, era um homem que buscava fazer as coisas dentro de um comportamento social esperado. E se você quer estar destacado entre os demais, para tomar parte da vitória que Deus tem para você, você também precisa buscar ter boa reputação. Tinha ele boa reputação, mas era também um homem de sabedoria. Quantas vezes, irmãos, tenho eu meditado que muitas vezes perdemos vitória da parte de Deus, ou postergamos de viver ela, por às vezes não termos sabedoria. Mas o que é sabedoria? Em uma definição um pouco menor aqui para entendermos este momento da mensagem, nós podemos entender sabedoria como sendo a capacidade de discernir o momento, ou discernir pessoas, ou comportamento de pessoas, e dentro deste discernimento, agirmos com inteligência, no momento certo e de forma adequada. Isto é sabedoria. Sabedoria para negociar, sabedoria para conversar, sabedoria para decidir. Estes homens e Felipe
Era um homem que os irmãos olhavam para ele e diziam: Felipe é um homem de sabedoria. Como eu creio e estou certo de que há muitos aqui que são também sábios e que têm sabedoria, e que o Senhor, que é o dono de toda a sabedoria, pode nos dar e pode te dar também sabedoria para discernir e agir. Nós aprendemos na palavra de Deus que há uma sabedoria muito mais especial e excelente, que o apóstolo Tiago fala na sua epístola universal, que é a sabedoria que vem do alto, e que muitas vezes alguém em sua ação não consegue atingir vitória, porque não tem sabedoria. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para tratar o teu coração e os nossos corações, e Ele tem sabedoria para a sua vida. E eu quero perguntar: quantos querem receber sabedoria do alto esta noite? Se você deseja, peça para aquele que tem, que é o Senhor. Levante a sua mão e com a glorificação glorifique a Deus e receba a sabedoria do Senhor. A sabedoria humana limita-se à humanidade, mas a sabedoria que vem do alto é maior. Há muitos que estão à sua volta que podem até ter sabedoria da terra, a sabedoria material, a sabedoria do humano, mas nós temos algo diferente, a sabedoria que vem dos céus. E você vai ser um crente vitorioso, porque Deus tem sabedoria para a tua vida, ainda que não tenha às vezes letramento ou conhecimento secular. Um crente sábio é um crente vitorioso, para agir com sabedoria, como pai de família, muitas vezes no papel de pai de família, como esposa, muitas vezes no papel de esposa, como chefe, como líder no papel de líder, mas também como submisso e subalterno no papel de quando há alguém acima de você. Deus tem vitória para a sua vida, e a vitória não é de qualquer maneira, não. Você precisa agir, e agir com sabedoria. Receba a sabedoria do alto sobre a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Felipe tinha boa reputação, era um homem de sabedoria, mas ele também tinha aquela graça que é uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Felipe era cheio do Espírito Santo de Deus. Quanta diferença há num homem e numa mulher que é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo, irmãos, que foi prometido a nós e que é uma realidade dos nossos dias. A promessa do Espírito Santo, que não foi somente para o passado, mas é que também para os dias de hoje, e que faz você um crente vitorioso, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Algo que está à disposição do crente, algo para aquele que crê em Jesus Cristo e que já foi salvo pela sua pessoa bendita, para aquele que já teve o perdão dos seus pecados. Ele passa a ser morada, passa a ser templo do Espírito Santo. Irmão, por favor, para de agir por emoção, para de agir com sopetão, para de agir por orgulho. Deste jeito você não tem vitória. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, com este Felipe, que nós vamos ver aqui os seus passos, quantas coisas este homem viveu e teve vitória. É porque era um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos querem sair daqui com vitória e com capacidade de vitória? Então você precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos levantar um pouco as nossas mãos e pedir: Jesus, nos enche uma vez mais deste poder, desta graça maravilhosa, que faz a diferença na vida de um crente. Aleluias. De boa reputação, com sabedoria e cheio do Espírito Santo, Felipe é agora um dos 7, pronto para servir, pronto para ser constituído sobre um importante negócio. Mas no livro de Atos, na vida deste homem, ele inicia servindo como diácono, mas a história dele não parou por aí, porque nos seus dias em que eles estavam tão felizes ali na igreja em Jerusalém,
com todos os apóstolos reunidos, com tantos crentes, sentindo a presença do Espírito Santo, exercitando a sua fé em Cristo e recebendo a bênção de Deus, servindo como Felipe podia servir a igreja. Mas o Senhor Deus permitiu uma prova para estes crentes. Houve naqueles dias uma grande perseguição. Era um homem de boa reputação, era um homem de sabedoria, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que servia na casa de Deus, era um homem que estava entre os escolhidos, mas não estava aqui ele, juntamente com os demais crentes, escapando de dificuldades, de problemas, de adversidades, de perseguições. Isto é algo que faz parte da nossa vida, e você sabe disso. Nós às vezes choramos, nós não queremos, porque ninguém quer sofrer, mas isso faz parte do nosso cotidiano. E eu sou servo de Deus nesse instante para proferir a palavra e dizer que a prova pelo qual você passa é permissão de Deus. Muitas vezes não é fruto do pecado, não é fruto de algo que você tem errado, não, é Deus que permitiu. E Deus permitiu a prova para a igreja de Jerusalém, não foi, companheiros? E aqueles homens passaram por aquela dificuldade, mas naquela dificuldade, naquela prova, Deus tinha um propósito. E aí eu vou dizer para você, cheio da graça de Deus, que nesta graça Deus tem um propósito para a tua vida. Você recebe esta palavra e pode dizer glória a Jesus. O Senhor Deus queria levar aqueles homens para pregar o evangelho em outros lugares, e houve então aquela diáspora, a dispersão dos crentes, dos obreiros, e a Bíblia diz que eles foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos, porque isso aqui foi algo planejado e dirigido por Deus, irmãos, algo planejado e dirigido por Deus. Resposta na palavra para o que você veio buscar. Isto é algo planejado e dirigido por Deus. Mas eu já te adianto, seja perseverante, porque nesta prova que você está passando, Deus tem vitória para a tua vida. Aleluia! Aqueles homens foram dispersos, muitos deles, mas nós hoje estamos estudando sobre Filipe. E eu já estou lá no livro de Atos, no capítulo 8. Felipe correu de Jerusalém, mas ele chegou em Samaria. O versículo 5, Lucas narra, dirigido pelo Espírito Santo, que diz: e descendo Felipe à cidade de Samaria. A prova fez ele descer, a prova fez ele baixar um pouquinho de patamar, mas Deus tinha negócio com isto, e Deus estava com ele. Talvez você tenha que descer um pouquinho, mas escute o que eu tenho para te dizer: Deus é contigo, Deus está contigo. Felipe desceu a Samaria, e sabe o que ele fez lá em Samaria? Talvez podia começar a reclamar, dizendo: mas eu sou um homem de boa reputação, eu faço tudo direitinho, eu tenho agido com sabedoria, eu não fiz nada de errado, eu tenho buscado a presença de Deus, estou cheio do Espírito Santo, agora estou aqui em Samaria. Irmãos, ele não perdeu tempo com murmuração nem com reclamação. Eu estou no versículo 5, estou lendo aqui, que ele estava em Samaria, corrido, largou todas as suas coisas lá, foi corrido, mas lá ele estava fazendo o quê? Exercendo o seu ministério, ele estava pregando a Cristo, em prova, mas pregando a Cristo, em prova, mas falando de Jesus, em prova, mas glorificando a Deus. Quantos estão talvez em prova aqui esta noite? Eu não sei, mas você pode glorificar a Jesus, autor e consumador da sua fé. Aleluias. Pedro pregava a Cristo, e o Espírito Santo agia na vida de Felipe, porque no versículo 6 diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe fazia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia.
Você pode passar por dificuldade, mas lá onde você está, você pode orar e Jesus vai fazer milagre naquele lugar. Porque na vida de um crente ele pode estar provado, mas o Espírito Santo enche e há sinais, há ou não há, irmãos? Quantos aqui têm vivido sinais de Deus na sua vida por onde está? Sinais de Deus. E os sinais eram maravilhosos. A Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E aqui eu já vejo uma grande vitória na vida de Filipe, porque na cidade de Samaria o seu ministério e a sua passada por lá foi coroada de êxito, porque no capítulo 8 narra que muitas almas se renderam aos pés de Jesus, que muitos deles foram batizados nas águas, porque o versículo 12 diz que Filipe pregava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, e batizava tanto homens como mulheres, e havia ali na vida daquele agora evangelista um ministério profícuo e abençoado. E lá para onde Jesus te levou vai ter também provisão e bênção de Deus. É lá que o Senhor Jesus vai te dar vitória, você crê? Irmãos, isso meu coração se alegra na vida deste irmão. Filipe, na cidade de Samaria, pregou o evangelho, vendo tanta alma salva. Eu creio que ali já se formou um grupo grande de pessoas, e formou, porque no versículo 14 diz que a notícia chegou lá em Jerusalém para os apóstolos, porque os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, foi enviado ali 2 dos apóstolos, Pedro e João, desceram para lá. E veja que coisa linda, irmãos, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O Senhor Deus vai dando vitória para a tua vida, e a cada dia acrescentando mais. Filipe era um crente que tinha qualidades, foi escolhido depois para ser diácono, levado para Samaria, ele passou a ser um evangelista que pregava a palavra. Ele pregou, as almas se converteram, mas ele ainda não era um pastor, ele ainda não era aquele que cuidava da igreja. Tanto é que precisou ser enviado para lá os apóstolos da igreja. Chegaram agora os seus líderes, chegou agora os que estavam acima dele, Pedro e João. E o meu coração se alegra, porque no versículo 15 do capítulo 8 diz que estes 2 desceram lá, e tendo descido, oravam para que aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus recebessem o Espírito Santo, também fossem batizadas com o Espírito Santo. E o versículo 16 há uma explicação aqui de Lucas, que é o escritor de Atos, que diz: porque sobre nenhum deles tinha ido descido, mas eles eram somente batizados nas águas. Olha que coisa aí, ele é um evangelista, mas ainda ele não tinha este dom de Deus para orar e Jesus batizar com o Espírito Santo, só chegar alguém acima dele. Mas ele sabia entender isso. Quando chegou os apóstolos, ele se afastou, se alegrou e disse: agora é com vocês, porque é nisto que é a vitória para a tua vida, você saber o teu lugar, você ter humildade de saber qual é a tua posição. Deus quer te abençoar na tua posição. Se a cadeira for tua, senta; se não for, deixa sentar quem é, porque é aí que está a vitória. Quantos estão entendendo a palavra de Deus esta noite? Diga glória a Jesus. Os apóstolos chegaram em Samaria para dar continuidade àquele trabalho. Aleluias. E Filipe agora não vai mais ficar em Samaria, porque ele é um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Ele aprendeu agora a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele não precisa mais passar por prova para sair correndo para a direção de Deus, não. Agora ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo e ir conforme a sua vontade. Porque no versículo 26 a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza,
que está deserto. Felipe está deixando agora os seus irmãos que ele viu converter, está deixando aquele grupo grande, aquela congregação cheia, aquele povo alegre, e está indo lá para o deserto. Deixou um grupo de pessoas e foi lá para pregar para quem? Para um. Ele chegou numa cidade povoada pregando a Cristo, viu formar um povo, mas ele não tinha orgulho, porque ele entendia que aquele era o povo de Deus, e que ele estava à disposição de Deus. Para poder receber vitória, você precisa estar à disposição de Deus, na direção de Deus. Não é conforme a lógica humana, não é conforme o que você pensa ou o que o outro diz, é conforme o desejo de Deus. Você está entendendo isso? Você quer a vontade de Deus para a tua vida? Escute o anjo do Senhor falando sobre você e lhe dando conselho esta noite. Siga a orientação de Deus. Deixou aquele povo e foi agora para o deserto, caminho de Jerusalém a Gaza, correndo a pé, quando ele avistou aquela carruagem onde estava o etíope eunuco, aquele homem que era um prosélito de Jerusalém, estava voltando de Jerusalém, e que tinha uma sede de Deus, estava buscando a Deus, lendo o profeta Isaías, não conseguia entender, mas Deus usou Felipe para ir lá pregar e ensinar a ele acerca do que ele estava lendo. Ele lia de alguém que ele não entendia, mas Felipe foi lá para dizer que aquilo que ele estava lendo era a respeito de Jesus. Pregou para o eunuco aceitou Jesus, o eunuco também foi batizado nas águas. Coisa linda quando aquele homem diz: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Ele pergunta e faz ele professar a sua fé, e com a profissão de fé, Felipe o batiza, aleluias. E agora Felipe já está com tanta intimidade com Deus, e agora ele já tem conhecimento de Deus para viver vitória, mesmo que vá para o deserto. Mas se estiver no deserto, dentro da vontade de Deus, é Deus que cuida, e Deus também tira do deserto, porque depois que ele batizou o eunuco, ele foi trasladado daquele lugar para outro, ele foi arrebatado, porque quando saíram da água, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e Felipe se achou em Azoto, agora anunciando o Evangelho. Irmãos, a vida de vitória é a vida guiada por Deus, é a vida em que o Senhor leva conforme a sua vontade. Você não sabe para onde vai, mas Deus está te levando. Quantos aqui querem ser mais dependentes da vontade de Deus esta noite? Levante a sua mão e diga: Senhor, leva-me para onde quer. Eu não quero oferecer resistência nenhuma, mas eu quero ser obediente, ó Deus, à tua palavra, à sua vontade. Nós podemos aqui, irmãos, orar, pedir a bênção de Deus para a tua vida, pedir vitória para Deus, e Deus pode te dar, mas às vezes você está fora de posição, e aí não tem como você receber vitória da parte de Deus. Mas venha para a posição agora para você receber vitória da parte de Deus. Quem quer chegar na posição? Quem quer chegar na posição? Um homem que foi arrebatado agora e se achou em Azoto. A Bíblia não narra, mas ainda teve muitas outras experiências, porque ali a Bíblia diz que ele anunciou o Evangelho em todas as cidades, até que chegou ao lugar que Deus tinha preparado para ser a sua morada, de onde ele ficaria conhecido, que é Cesareia. E na Bíblia, quando nós lemos e mencionamos Cesareia, nós sempre falamos Cesareia de Filipe. Filipe foi para Cesareia, e eu quero concluir as minhas palavras lá no capítulo 21, quando novamente este servo de Deus, diácono, evangelista, agora está lá em Cesareia e novamente é mencionado. E a menção é tão linda que, se os senhores puderem ler ou acompanhar no capítulo 21 e versículo 8, Lucas narrando
sobre o trabalho do apóstolo Paulo, sobre a sua terceira viagem missionária, sobre os lugares que ele estava repassando, a pregação ali em Éfeso, os momentos em que passou além da Macedônia. Ele vai para um lugar, vai para um outro. Paulo está no final do seu exercício ministerial e com vários obreiros o acompanhando. Não está claro aqui os que estavam, mas no capítulo 20 há uma menção de que vários homens o acompanhavam de diversos lugares, e eram obreiros do Senhor. E Lucas diz que no dia seguinte, partindo dali onde eles estavam, que era Cós, eles então chegaram aonde? Chegaram a Cesareia. E em Cesareia tinha ali um servo de Deus, tinha ali um crente, tinha ali um homem que aqui eu entendo que já estava próspero naquela cidade em todos os sentidos. Estava ali Felipe, o evangelista, que era um dos 7, e nós ficamos com ele. Diz ali também o testemunho que agora Felipe era um pai de família, porque ele tinha filhos, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. A casa de Felipe está abençoada. Ele não somente ganhou pessoas ou almas para o Senhor Jesus Cristo, mas ele também pôde ganhar a sua família. E a sua família também estava servindo a Jesus, mas também tinham recebido da parte de Deus o ministério, porque elas falavam acerca de Deus, eram pessoas que profetizavam a palavra de Deus. E é esta vitória que Deus tem para você e tem para nós. Deus tem vitória para a sua vida pessoal, Deus tem vitória para a sua vida ministerial, Deus tem vitória para a sua vida secular, mas Deus também tem vitória para a sua vida familiar. Quantos querem vitória da parte de Deus aqui esta noite? Um homem obediente, um homem de boa reputação, um homem de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo. Não há menção aqui de contenda, não há menção de desobediência, não há menção aqui de nenhum passo com Felipe, nem em relação aos que estão acima dele, nem aos que estão no seu mesmo patamar, nem os que estão abaixo dele. Uma trajetória linda de um homem agora vitorioso em Cesareia. E no versículo 10 Lucas diz que eles haviam ali demorado por muitos dias. Irmãos, eu quero concluir e quero que você imagine comigo, vários obreiros com o apóstolo Paulo na cidade de Cesareia, na casa e na igreja de Filipe. Este homem tinha uma casa muito boa para receber todas essas pessoas, tinha ou não tinha? Este homem tinha uma igreja maravilhosa. Isso foi uma convenção que aconteceu na igreja deste homem. Vários servos de Deus. Compensa ser obediente e ser submisso ao Senhor. É bom servir a Deus, ter fidelidade diante de Deus. Quantos têm recebido esta palavra aqui esta noite? Quantos creem que o mesmo Espírito Santo que operou na vida de Filipe pode operar na sua também? Eu estou perguntando para aqueles que crerem, eu estou perguntando para aqueles que querem vitória. Com autorização do pastor, podemos ficar em pé. Macanda chebacanda lacanda chishuri bekenda lamanamachois. Belecanda labachishuracanda labachesha labacanda lamatas. Mishuli bekenda labarabacanda lachishurabarabaques. Eu não quero simplesmente perguntar os que querem ter vitória para este convite. Eu não quero simplesmente perguntar os que precisam de vitória, porque estas duas perguntas atingem, em uma conjectura minha, todos os presentes, porque todos nós precisamos e queremos vitória da parte de Deus. O convite é diferente para você. Quantos querem se adequar à presença de Deus, ao padrão da palavra de Deus, para ter vitória? Quantos querem buscar a ter mais sabedoria da parte de Deus? Quantos querem exercitar e buscar ter
exercícios de boa reputação, e quantos querem ser cheios do Espírito Santo, porque o Senhor vai te preparar e te adequar para você ser um crente vitorioso e para você ter vitória. Neste convite, se você deseja ser trabalhado por Deus em suas características, ser mais cheio do poder de Deus, para que você possa enfrentar as adversidades, pode ser o deserto, pode ser perseguição, pode ser um lugar novo, pode ser no meio de muita gente, pode ser sozinho. Este homem passou por tudo isso. Talvez eu, no meu pouco vocabulário, não tenha tido condições de falar todas as coisas, mas eu sei que o Espírito Santo tem esclarecido e clarificado no coração dos irmãos que me ouvem esta noite. Os que desejam isso, saia do seu lugar e venha diante do altar, para que nós possamos pedir aos servos do Senhor para orar. Como Filipe eu preguei até aqui, como Filipe eu tenho vos falado a palavra de Deus, mas há os apóstolos do Senhor que estão à minha retaguarda, e que eles estarão orando e impondo as mãos sobre as nossas vidas, e a vitória virá. Melecanda chalabaquendas, meliabacandas, Blash blocandarabaquenda chilibas. Aleluias, aleluias. Há vários irmãos que estão vindo. Fale diante de Deus, irmãos. Peça para o Senhor mostrar as suas falhas, os seus erros, a sua presunção em relação às coisas, atitudes de orgulho, falta de sabedoria, ou erros que você está tomando. Deus tem a sua posição, Deus tem Cesareia para você, e você fica teimando em ficar em Samaria. Quando louvamos, irmãos, Deus está operando aqui esta noite. Olha que coisa linda quando os servos do Senhor dirigem-se diante de Deus. Há muitos Felipes que estão sendo abençoados, há muitas Cesareias preparadas para você. Há mudanças para o teu casamento, há mudanças para a tua vida profissional, há mudança de atitude para padrão de pensamento. Aleluia. ainda faz milagre. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai dar. Que coisa linda! Aleluia! Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. Em nome de Jesus, O Pai. reino de Deus é sempre assim. Nós intercedemos, Senhor, pelo teu povo que aqui está, Senhor, reunido nesta noite. Responda, Senhor, responda, meu Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, meu Deus. Vem profetizar seu amanhã. Adora Ele nesta noite. Vem
Aleluia. Aleluia. Quantos vão passar em nome do Senhor Jesus? Oh, glória a Jesus. Podeis tomar o vosso assento, irmãos. Nós vamos ouvir as apresentações e logo em seguida as irmãs do ciclo de oração estarão adorando ao Senhor, enquanto os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos com muita alegria, com muita satisfação apresentar as congregações que estão conosco na noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A congregação do Centro Evangelístico, presbítero Michael está ocupado lá embaixo, não pôde estar presente. Diácono Matias representando a pessoa dele, juntamente com mais alguns nobres irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A congregação do Nova Suíça, representada pelo evangelista Edevandro Secom, mais alguns obreiros que o acompanham. Pastor Jesus está ali. Que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. A congregação do bairro Belinha 2, representada pelo seu dirigente Robson Galdino, por gentileza, mais um número expressivo de irmãos que o acompanham. Que o Senhor vos abençoe, glória a Jesus. A congregação do Graminha 2, por gentileza, onde estão os irmãos do Graminha, estão nos devendo, glória a Jesus. A congregação do Jardim do Lago, representada pelo presbítero Rodrigo, mais os irmãos que estão na nave da igreja. Que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? A congregação do Santa Amália, representada pelo pastor Joel Batista, Eilo ali, juntamente com mais alguns nobres obreiros que o acompanham, mais alguns irmãos na nave da igreja. Que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? A congregação do bairro Vista Alegre, pastor Natalino entrou em contato comunicando que não conseguiria chegar em horário, em tempo hábil para poder estar conosco na noite de hoje, mas mandou uma grande representação. Que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos também, com muita alegria, estar nos visitando presbítero Adilson de Piracicaba. Ele ali, que o Senhor te abençoe copiosamente. É uma satisfação para nós tê-lo na noite de hoje, amém? Que o Senhor te abençoe. Ele está acompanhado, é a esposa. Que o Senhor te abençoe. Me desculpem, meu óculos ausentou-se de mim, me perdoem, mas ele ali com a tua digníssima esposa. Que o Senhor te abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. O círculo de oração adorando a Jesus, e nós adorando a Jesus, contribuindo na casa do Senhor, amém?
Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos colocar-nos em pé neste momento, agradecer a Deus por esse momento especial, maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Vamos convidar o pastor Joel Batista para fazer esta oração de encerramento, e o pastor Joel Amâncio estará nos dando a bênção final. A paz do Senhor, meus irmãos. Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos agradecido, Pai, pelo mover da Tua palavra, do Teu Espírito, Senhor, no seio da Tua amada igreja. Senhor, agora ao retorno dos nossos lares, ó Pai, que as Tuas mãos poderosas continuem, Senhor, abençoando, guardando a cada um dos Teus filhos, ó Pai, dando uma noite de bênção, de paz, um restante de semana abençoado por Ti, Pai querido, suprindo a necessidade do Teu povo. Querido Senhor, nós assim rogamos a Ti, e por tudo, querido Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.